Sempre estamos reagindo aqui ao conteúdo do Fefoverso. Eu gosto muito, a gente já reagiu, acho que 2 conteúdos. Dos Stalkers da Miranda Cosgrove, que é a iCarly. O outro sobre a Jennette McCurdy, também a gente reagiu. Muito bom. Gente, Fefoverso, o que a gente vai assistir hoje? Conte para nós. Mas a Raven-Symoné pode. De Cheetah Girls às visões da Raven, o ícone encantou e emocionou o público com talento, timing pra comédia e uma personalidade que transcendia a TV. E hoje, olha só, espera só um pouquinho, Fê, porque eu só vou aqui ficar na tela cheia pra falar com o quê? Pra você que tá aí do outro lado, pra você se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de assistir aos vídeos do Fefoverso comigo, com a minha voz reagindo. Para buscar conhecimento. Já dizia ET Bilu, apenas busque conhecimento. Ai, viu? Olha, era pra entrar a música de tensão e entrou a música de plantão. Ai. Então, ó, já sabe, né? Like, se inscreve, ajuda o canal a crescer. E a gente tá aqui pra isso. Vamos falar sobre Raven hoje? Se você quer ver o futuro, que acha que assim vai ser melhor, vai ser melhor. Só que nada é tão seguro. Yeah, vai Ray. Vamos lá. Vai daí, Fefo. Poucas pessoas na indústria podem dizer que já trabalharam como atriz, cantora, compositora, apresentadora, dubladora, produtora, modelo, estilista... Eu acho que todas as atrizes mirins que passaram pelo Disney Channel e pela Nickelodeon podem dizer que foram tudo isso, vai. Não? Acho que sim. Mas a Raven-Symoné pode. De Cheetah Girls às visões da Raven. Eu adorava Raven. Adoro. Mas hoje em dia, tipo, aquela casa da Raven lá, eu não me puxou. O ícone encantou e emocionou o público com talento, timing pra comédia e uma personalidade que transcendia a TV. Mas você, espectador do Fefoverso, sabe muito bem que a jornada de uma estrela mirim na mídia pode ser bem mais complicada do que o mundo enxerga. Sabemos. Pois então, imagine pra uma garota negra... Por quê? Porque você é fofoqueiro, conta tudo pra gente, e a gente é mais fofoqueiro ainda. A gente quer saber de tudo. E com um corpo que, pro padrão dos anos 2000, era considerado gordo. A vida da Raven foi uma montanha-russa e hoje a gente vai falar sobre os altos e baixos dessa lenda do Disney Channel. Domingo é dia de viagem no tempo. Mas hoje é sábado. Pô, era pra ter assistido amanhã. E eu te convido pra viajar comigo. Vamos. Eu só vou me apresentar antes, se esse for o seu primeiro vídeo por aqui. Oi, muito prazer, eu sou o Fefo Caires. E aí, Fefo? Esse é o Fefoverso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, tretas de famosos, bastidores da fama. Vai lá dar um like lá no Fefo, vai lá dar um subscribe muito nele. Mais. Se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo isso, a gente tá rumo a 500 mil de inscritos. Chique. Se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Eu sou @FefoCaires. Eu sigo lá no Instagram também. Não é exagero dizer que a Raven já nasceu pros holofotes. Algumas pessoas que boneca medonha, Raven. Olha essa boneca, gente. Começa por aí. Ela ganhou o prêmio de boneca mais feia. Com esse dom. E a Ravenzinha foi uma delas. Os pais da menina perceberam o carisma da filha olha, logo cedo. E quando ela tinha só 3 anos, assinaram um contrato com uma agência especializada em talentos infantis. E deu certo. Antes de completar 5 anos, a Raven já tinha feito mais de 12 comerciais. O que, vamos combinar, é muita coisa. 12 comerciais? 5 anos. Lembra, aqui no Brasil, daquelas crianças que apareciam em todos os comerciais dos anos 2000? Compre batom, compre batom, compre batom. E elas eram conhecidas como o fulano do comercial de iogurte. A Raven já começou a ter o seu rosto marcado assim, só que na transição dos anos 80 para os anos 90. E às vezes, tudo que você precisa é estar na hora certa e no lugar certo. Naquela época, a Raven fez teste para um filme chamado Ghost Dad, que era estrelado pelo Bill Cosby. Mas Bill Cosby é uma lenda americana, mas
tem um passado sombrio. Acabou sendo considerada nova demais pro papel. Só que o Bill ficou tão impressionado com o carisma e o timing cômico dela que decidiu criar uma personagem especialmente pra Raven em The Cosby Show, o sitcom dele, que era uma das coisas mais assistidas. Também, era um grande clássico aí da TV americana. Da TV. Nascia ali a pequena Olivia Kendall, que logo virou uma das queridinhas do público e você imagina o motivo. Carisma de Raven-Symoné. A gente precisa fazer um vídeo sobre a história do Bill Cosby, né? Não é a primeira vez que eu... Você ainda não fez, Fefo? Faz! O Cosby tem um passado aí que é bom pra investigar, né? Cito ele aqui no canal e eu sempre penso que falta muito contexto nessa história. Vou anotar e colocar na minha lista. Valeu. Bom, a partir daí, a Raven não parou mais. Além de seguir com os comerciais e com outras participações na TV, ela também não perdeu tempo para investir em uma carreira musical. Foi ainda com 5 anos que ela assinou um contrato com a MCA Records, se tornando inclusive a artista mais jovem da gravadora. Uou. O álbum de estreia veio 2 anos depois, aos seus... Ela toda estilosa na capa do vídeo. Chique. 7 anos, com produção de ninguém mais, ninguém Here's to New Dreams. menos que a Missy Elliott. Ela foi uma espécie de mentora vocal da Raven e ainda produziu o single principal dela, That's What Little Girls Are Made Of. Apesar do investimento, Tamanho do título. esse primeiro álbum não teve muito sucesso e, eventualmente, o contrato com a gravadora foi enterrado. Mas tudo bem, porque... Olha como ela ela tipo as criancinhas do Raul Gil, né? Ela era meio Raul Gil, assim. Ia no vovô Raul, a Maísa. Naquele momento, já tinha uma outra empresa de olho nela. Vamos lá! A Raven entrou no radar da Disney bem quando a emissora estava buscando uma forma de reinventar o seu jeito de fazer televisão. Eu tenho um vídeo aqui sobre a guerra entre Nickelodeon... Eu queria ver esse vídeo. Se você quiser que assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo que aí a gente assiste e reage também. Muito bom. E Disney. E lá eu falo mais Muito bom no sentido da gente assistir junto, não, porque eu ainda não vi. sobre esse assunto, mas resumindo, nos anos 90, a Disney queria investir em mais produções com jovens talentosos para... Eu acho que eu gosto muito das histórias do Fefo. É porque o Fefo, eu não sei quantos anos o Fefo tem, mas ele não deve ter a mesma idade que eu, não. Ele parece ser bem mais jovem. Eu gosto das histórias dele porque todas essas trajetórias de carreira teen, né, dos anos 90, eu sou de 85, tenho 40 anos. Aquele meme da Gretchen, ela tem que respeitar os meus 40 anos. Eu acompanhei todas as histórias, né, que ele conta. E aí acho que por isso que eu gosto de ficar ouvindo ele falar. Fisgar aquelas crianças que ainda estavam entrando na adolescência. Nesse cenário surgem Liz Maguire, nomes importantes: Shia LaBeouf, Hilary Duff e Raven-Symoné. As portas da Disney se abriram para ela em 1999 no filme Zenon, a Garota do Século XXI, que foi exibido pelo Disney Channel e bateu recorde de audiência na época. Aqui a Raven ainda não era protagonista, mas já estava roubando cena. E a gente tá falando da Disney porque foi lá que a Raven construiu seu legado, mas a essa altura do campeonato ela já estava em tudo. Em filmes como Dr. Dolittle e Dr. Dolittle 2, ela estava lançando seu segundo álbum, o Undeniable, que vendeu pouco, mas rendeu uma turnê com o NSYNC, então beleza. Olha, chique. Ela na Eu, a Patroa e as Crianças. E em séries como Eu, a Patroa e as Crianças e por aí vai. Dava pra sentir que essa garota tinha futuro e realmente ela estava prestes a se tornar um dos rostos do Disney Channel. Como isso aconteceu? Foi lá por 2001 que o Se você quer ver o futuro, produtor Michael Porris teve a ideia de Ai, gente, depois vamos ver se a gente consegue colocar. uma nova série pro canal sobre uma garota que tem Tem leite? visões do futuro. O nome inicial do projeto era Absolutely Psychic e a Raven chegou a fazer um teste.
pra ser a melhor amiga da protagonista. No começo, a série Chelsea não era sobre a Raven e não tinha nada a ver com a versão que a gente conheceu. Inclusive, a Anneliese van der Pol, que interpretou a Chelsea em As Visões da Raven, né? foi uma das atrizes que tentou o papel de protagonista nessa primeira edição, Absolutely Psychic. A gente não sabe detalhes de quem conseguiu o papel, mas sabemos que, depois de alguns testes de câmera, o Disney Channel percebeu que estava fazendo uma burrada. Para tudo, reformula tudo, a gente precisa dessa garota aqui como protagonista. E assim surgiu That's So Raven. Imagina roubar tanto a cena que um canal para de fazer... É o Rodrigo apresentador, né? Não teve um diretor que falou assim, tira o Rodrigo, ele tá chamando muita atenção. Fazer uma série, muda tudo pra colocar você como protagonista. Her Mind. E o sucesso veio logo de cara. O primeiro episódio bateu 3 milhões de espectadores. Olha, achei cante. Um número imenso pro canal na Gag de la gag. Agora eu vou soltar todos os... todas as gírias. época. Mais do que um sucesso de audiência, a série foi o ponto de virada pro Disney Channel. Sabe aquele mar de produtos licenciados que a gente viu com Hannah Montana e High School Musical? Então, projetos como Lizzie McGuire e As Visões da Raven foram o que fizeram a Disney perceber que dava pra tirar ouro das suas marcas. E a série foi um marco pro Disney Channel em muitos sentidos. Além de ter participado desse renascimento do canal, ela também foi a primeira a passar de 100 episódios na emissora. Nossa, chique. Cansativo, mas chique. E também teve um dos episódios mais assistidos da história. Tem leite? História do canal, Primos do Interior, na terceira temporada. É esse Comenta mesmo. Se você já assistiu É muito esse episódio. bom. O sucesso vinha da fórmula perfeita: comédia física, carisma, representatividade, uma história que fala sobre amizade, sobre família, sobre autoestima e sobre temas que Muito naquela bom. época quase não apareciam na TV infantil. Era muito bom, não tem como. Como racismo e padrões de beleza. É. Eu acabei de ver a Chloe dizendo: eu não contrato pessoas negras. Isso é discriminação. Olha, pensa bem, Ray. Já viu alguém negro, latino ou asiático trabalhando na Sassis? Na verdade, não. Eu não acredito que as pessoas ainda tenham tanto preconceito. Pois tem, Chelsea. Mas por trás de todo esse glamour, tinha uma outra história. Você lembra como era a representatividade nos anos 2000? Primeiro, que se tinha alguma representatividade, Já era era lá, difícil né? fugir dos estereótipos. Segundo, que o padrão de beleza era branca e com ossos aparecendo. Então, imagina crescer nesse ambiente sendo uma menina Eu não tinha, eu só era branco. Os ossos aparecendo, eu não tinha. preta, fora dos padrões e com todos os olhos voltados para ela. Pois é, não foi fácil. Temos como prova o relato de gente que trabalhava no canal. No livro Gente. Disney High, The Untold Story of the Rise and Fall of Disney Channel's Ashley Twin Spencer. Empire, lançado pela Ashley Spencer em 2024, a gente descobriu Dizem que esse livro é bom, hein? alguns bastidores bizarros dessa época. Eu já trouxe Minha vizinha colocou um louvor. coisa Amém. desse livro aqui no meu vídeo sobre os bastidores de High School Musical. E um dos relatos mais chocantes sobre as visões da Raven veio de um dos próprios produtores da série. Ele contou que a equipe normalmente editava o corpo da Raven digitalmente Meu pra ele Deus. parecer mais magro. Olha. Isso teria acontecido, inclusive, em CGI já tinha na época. um episódio que falava sobre ela aceitar o seu peso. O EP em questão é That's So Not Raven, na segunda temporada. A Raven passa o episódio inteiro fazendo de tudo pra emagrecer, até no final aceitar que seu corpo é perfeito do jeitinho que é. Na teoria, E era, né? Olha, ela não era gorda, não. lindo. Na prática, o que vimos foi computação gráfica para deixar ela mais magra. Deus. Na cena em que ela aceita o próprio corpo do Olha. jeito que é. What? Olha o tamanho da hipocrisia. Né? É o maior exemplo de que a realidade é uma na frente das câmeras e outra atrás. Ah, é o mundo produtor real. disse, abre Olha, eu que trabalho com isso. aspas,
É uma vergonha, não sei como eles puderam se encarar e fazer isso. Exatamente a mesma coisa que a personagem tá passando foi feito com a atriz. É chocante como simplesmente ignoraram isso. E esse não era o único problema que Nossa, a não tinha como colocar mais baixo? Raven enfrentava na época. A gente precisa falar sobre as Cheetah Girls. Cheetah Girls. O filme musical lançado em 2003 foi um baita sucesso e virou uma franquia inteira. A Raven foi uma das protagonistas dos dois primeiros, mas no terceiro longa ela desapareceu. O motivo só foi esclarecido anos depois, quando ela desabafou numa live do Instagram. Basicamente, ela explicou que durante as gravações do segundo filme, ela se sentiu excluída do resto da equipe. Provavelmente numa batalha de ego, ela acabou se isolando. Ela não diz exatamente o que aconteceu, mas diz que Mas ela já tava diva aí, olha. o negócio transbordou o profissional e chegou no nível pessoal. E isso afastou ela de todo mundo. Eu incluí isso no roteiro, por mais raso que seja, pra gente entender como esse sentimento de exclusão, esse sentimento de não pertencimento, pode dar atrapalha. contexto pra muitas atitudes da Raven. Sim. Essa coisa de não se encaixar meio que sempre esteve ali, não por culpa dela. Em entrevistas, a Raven já revelou que ela sofria pressões estéticas dentro de casa desde que começou a trabalhar, na infância. Tanto é que antes de completar 18 anos, ela já tinha passado por 2 cirurgias de redução mamária Tá aberto. Saco. e uma lipo, todas incentivadas pelo seu próprio pai. E quando a gente junta tudo isso, as cirurgias para se adequar ao padrão da época, os retoques digitais Ela no chegou a fazer seu cirurgia? corpo, as roupas de Cheetah Girls que mais escondiam ela do que qualquer coisa, essa sensação de exclusão e a cobrança da própria cabeça, o resultado é uma jovem atriz que estava vivendo o sonho e ao mesmo tempo se sentindo deslocada dentro dele. Tem uma fala da Raven muito curiosa, ela diz que sente que tem 3 cérebros, porque quando você vive tudo isso ao mesmo tempo, você precisa dividir a sua personalidade. Né? Aqui eu estudo, aqui eu trabalho, aqui eu tenho minhas relações, E aqui eu posso como ser se quem tudo eu isso sou. não fizesse parte de uma Raven só. Ela precisa se dividir em vários papéis, em várias personagens para conseguir organizar os seus sentimentos em relação a tudo que ela faz na vida. Sim. Fez sentido? Fez, Eu consigo fez. imaginar uma criança, uma adolescente que passa por tanta coisa todos os dias, que tem tantos pensamentos diferentes, tantas vivências diferentes, que interage com tanta gente diferente, que ela precisa criar gavetas para cada personalidade. Por isso, a Cada momento do dia, né? Um HDzinho ali, ó. Pá, pá, pá. Raven diz que tem 3 cérebros diferentes dentro dela. É uma definição meio bizarra, que eu nunca tinha ouvido, mas que faz sentido nesse contexto de Child Star. Sim. E pra mim, tudo isso é um grande exemplo de quando a indústria cria um problema que não consegue resolver. Porque eu tenho certeza que quem assistia às visões da Raven e amava, não poderia se importar menos com a barriguinha da Raven, sabe? Inclusive, a série foi um sucesso justamente Por por isso, causa porque as pessoas se sentiam representadas, né? a identificação das pessoas com essa personagem. Mas era tantas vozes alimentando que aquilo era um problema que de repente virou problema mesmo. Aliás, foi bem difícil pra Raven ver que as próximas estrelas da Disney eram bem diferentes dela. Miley, Demi, Selena. Eram magras. A emissora parecia investir A Selena ainda tinha uma variação, né, de peso por causa do lupus dela, né? Uma variação ali de perfil. tanto em artistas brancas e magras que pra Raven só sobrava pensar que ela era o erro mesmo, onde a fábrica dá uma escorregada e produz uma coisa com defeito, porque ninguém mais aqui se parece comigo, eu sou o ponto fora da curva. Sem falar que todo o investimento da Disney na Hannah Montana bateu na Raven. Recentemente, ela confessou numa entrevista que ver o surgimento de uma nova geração foi um baque pra ela, abre aspas. Eu era famosa desde os 3 anos, já tinha feito vários programas de TV antes das visões da Raven. A Disney sabia disso, mas nunca usou o meu histórico para construir uma marca ao redor do meu nome, como fez depois com tantas outras garotas.
Quando essas novas estrelas chegaram ao canal e usaram a plataforma para alavancarem suas carreiras, eu já estava ali com 18 anos, lidando com os meus próprios problemas, cor de pele, peso, os limites que impunham a mim, inclusive lidando com o Orlando, aquele elenco dela na época, bem problemático. Pesado. Então, na minha cabeça, rolava aquele, mas que, como assim tá tudo indo tão rápido pra elas, sendo que eu ralei tanto? E obviamente, na época, era porque a Hannah Montana era magra, branca e já tinha a base toda estruturada. É claro que isso não exclui o que aconteceu com a Miley, com a Demi, com a Selena na indústria, mas é a perspectiva da Raven sobre a situação. Como se tudo que já falamos não fosse suficiente. A imagem toda quadriculada. Ô, Fê, coloca uns vídeos melhor aí. Raven ainda enfrentava uma questão bem pessoal, a sua sexualidade. Desde os 12 anos, ela já sabia que gostava de garotas, mas sentia que não podia contar pra ninguém. Pior ainda, em entrevista ao E, ela relembrou: olho pra trás e penso, uou, então você gostava de garotas. Mas eu não queria contar pros meus pais. Não podia falar em voz alta. Como assim a Olivia do The Cosby Show é gay? Isso era loucura. Eu tinha um seriado número 1. Álbuns musicais, turnê com o NSYNC. A minha lista de desejos estava completa aos 18 anos. Eu não queria lidar com essa questão, mas isso foi corroendo minha alma. Foi só em 2013 que a Raven se assumiu finally get married. Yay. publicamente, celebrando a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos, com um tweet que dizia: finalmente posso me casar. Eba! E em 2020, ela se casou com a Miranda Mendes numa cerimônia íntima. A Raven tem defendido a causa LGBTQIAP+, desde então, inclusive organizando um protesto dentro da Disney contra uma lei da Flórida que proibia discussões sobre identidade de gênero nas escolas. Mas eu acho que ter tantos problemas internos sobre a sua identidade afetou a Raven de um jeito que ela não esperava. Ih, começou a chover? Aí, a louvor é chuva. Vocês vão ter que aguentar aí, gente. Por exemplo, ela deu uma entrevista pra Oprah em 2014, que deveria ser aquela conversa exclusiva e emocionante sobre sair do armário. Lá, a Raven deu algumas falas que repercutiram bem negativamente na internet. Ela disse que não queria ser rotulada como uma pessoa gay, e sim como um humano que ama outro humano. Isso porque ela não queria se conformar com os rótulos da sociedade. Ela não queria até ser chamada de afro-americana. Ela queria ser chamada apenas de americana. Já entendeu pra onde foi a conversa, né? As redes sociais pegaram fogo com comentários do tipo... dessa parte eu não lembro, dessa sessão eu não lembro. Ela se assumiu gay, mas a gente não pode falar a palavra? O que tem de errado em falar o que é? Carlinhos Maia. Então ela não se considera afro-americana? Ela está negando sua negritude? E por aí vai. A Raven contou recentemente que ficou muito frustrada na época, porque ela achou que essa entrevista ia ser o seu momento de liberdade, e na realidade jogou o nome dela na lixeira. Mas como eu falei, eu acho que a Raven cresceu com muito medo de deixar as pessoas dizerem quem ela é. Então ela se sente mais confortável tirando esse poder dos das outros, pessoas, tirando os rótulos que podem dar pra ela. Eu não vejo como maldade, é uma cicatriz, talvez. Seguindo aqui com as polêmicas. Em 2015, como comentarista do programa The View, a Raven gerou outra polêmica ao comentar o caso de uma estudante negra que foi agredida por um policial branco numa sala de aula. Apesar de condenar a violência policial, a Raven disse que a estudante deveria ter obedecido às regras da escola, para isso não ter acontecido. Essa fala gerou muita revolta, porque a internet entendeu que ela estava buscando uma justificativa para a agressão. Na época, rolou até uma petição com mais de 100 mil assinaturas pedindo para ela sair do programa. O que rolou só no ano seguinte, 2016, para ela poder focar na produção do spin-off de As Visões da Raven, A Casa da Raven. Fez muito bem para ela sair do The View. Ela não gostou nada dessa experiência e já falou que nunca mais vai apresentar um talk show na vida. Ela vivia brigando com o pessoal de lá também, foi caótico. E não vou mentir, ela falou umas coisas bem problemáticas nesse programa, tá? Vou deixar aí para vocês verem. Can we take back racist and say A discriminatory? gente pode recuar. Because I think that's a better word. Yes, it is a much better That's word. a better word, and I am very discriminatory against words like the ones that they were saying in those names. I'm not about to hire you if your name is Watermelon Andrea. That's just not gonna happen.
I'm not gonna hire you. But no, is that mean? Is that mean? But no, is Meu that mean? Is that mean? Deus. Enfim, capítulo de Babado, menino. viu encerrado. Outro episódio controverso veio já nessa nova série A Casa da Raven. A produção acompanhava a nossa visionária como mãe solteira e abordava temas familiares com um bom humor, o que fez a série ser bem recebida pelo público. Eu não gostei muito. Eu assisti 1 ou 2 capítulos, se eu não me engano, mas eu não gostei muito. But a atriz se envolveu em uma nova polêmica ao dizer que preferia que a personagem continuasse heterossexual, sem fazer uma referência à sua própria Olha. identidade. Abre aspas. Raven Baxter é uma personagem que eu tenho orgulho de interpretar, mesmo sendo hétero e cis. E tudo bem, deixa ela ter o momento dela. Alguns fãs criticaram essa decisão Gente, cada coisa, babadíssimo, menino. Não sabia dessa. da Raven, dizendo que agora, como produtora, ela perdeu a oportunidade de dar mais visibilidade à causa LGBTQIAP+. Mesmo assim, ela segue a sua parceria com a Disney. A Raven anunciou no ano passado um novo spin-off da franquia, chamado Alice in the Palace, com estreia prevista ainda para esse ano. Mas a gente nem tem muita informação, viu? Talvez tenha virado lenda urbana. Conclusão. A Raven é, sem dúvidas, uma das figuras mais controversas que já passou pelo Disney Né? Channel. Umas coisas assim, né? Diferentonas. Mas isso não muda o impacto que ela teve na televisão infantil. Ela abriu caminho para outras meninas negras Isso é verdade. brilharem e deixou sua marca como atriz, cantora, dubladora, produtora e ícone da cultura pop. A verdade é que crescer na frente das câmeras é difícil, e a Raven não é exceção. Ela também teve os seus buracos na estrada, mas eu acho que, no final das contas, essa é uma história sobre autoconhecimento, sobre combate ao preconceito e sobre trabalho duro. É. Porque essa mulher trabalha desde os 3 3 anos de idade. Mas e aí, o que você achou da história da Raven? Eu gostei, Fefo. Você imaginava que ela tinha passado por isso tudo? Não tinha. Comenta a sua Tinha opinião algumas aí coisas que eu embaixo. sabia, tinha outras coisas que eu não sabia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu amo esse estilo de narrativa. Amo quando a gente vai pra nostalgia. Muito bom, Principalmente muito bom. porque essas pessoas fizeram parte da minha infância. Quantos anos o senhor tem, Fefo, verso? Então é muito pessoal pra mim. E eu adoro poder compartilhar com vocês. Depois eu vou pesquisar a idade desse mocinho aí, viu? E é isso, gente. Olha, gente, escureceu, porque começou a chover aqui na minha cidade, tá caindo um toró. Deixa o seu like no vídeo, já se inscreva o quê? No canal, para mais vídeos como esse. Se assistiu as visões da Raven, assistiu a casa da Raven, gosta da Raven? Comenta aqui embaixo, dê um like no vídeo, se aparecer um hype aí pra você, ó. Dê um hype. E é isso, a gente se vê quando? Calma, que aqui, ó, a cortina vai e vem. Nesse vai e vem, vai aparecer um botão pra você se inscrever aqui no canal. E aqui eu vou deixar mais 2 conteúdos pra quê? Pra você continuar assistindo aos nossos vídeos e a gente ganhar alguns centavos de dólar. Muito obrigado. Se você quer ver o futuro...